culminação do budismo. Só para explicar por que eu falei sufocado, né, a diferença entre o cristianismo e o budismo, porque eu acho que cristianismo e o budismo são duas coisas muito parecidas. Eu vejo o Buda e Jesus como duas figuras, tanto históricas quanto míticas, muito parecidas. Ambos futuros líderes subversivos de suas culturas e emancipadores de suas culturas, transgressores do pensamento posto até o momento. Cristo fez isso com o judaísmo, ele transcendeu, eu diria que Jesus transcendeu o judaísmo. Sim. E eu diria que Buda transcendeu o hinduísmo, porque ali eles não encontraram conforto para as questões. Aí chegamos a um ponto interessante, né, que é qual era o problema das religiões anteriores, né? Mas existe uma versão oficial, assim, então, o que caracteriza então o hinduísmo e o budismo? Sim. Genérica, grosso modo, assim, não precisa ser muito detalhista, entrar muito nas vertentes de leitura, mas assim... Por que Buda fez esse rompimento? Bem, o Buda era um filho de um rei de uma província, de uma casta guerreira, a casta Shakyamuni, Shakya guerreiro. Ele era o filho desse rei, ele era o príncipe. Ele cresceu e se desenvolveu protegido dentro da comunidade Shakya, com todas as regalias e prazeres que iam ser até o momento, naquele momento histórico, naquele lugar poderia usufruir. Ele foi privado das visões de sofrimento alheias àquela comunidade, ou seja, inerentes à natureza humana, como todo tipo de sofrimento. Envelhecimento, doença e morte. Essa privação, pelo que eu sei, ela não foi provocada pela família dele e tal. Sim, o pai dele... O fato de que havia uma profecia, assim como havia para Jesus, né? A profecia de que o filho deles seria um ser especial, que ia se comover com o sofrimento dos outros. Não é por aí? Sim, existem relatos de que um monge, uma seta, teria informado ao nascimento, e olha as coincidências, né? Bem, o Zeitgeist fala muito bem sobre isso, mas eu não quero entrar nesse tema, porque eu acho que ele é meio complicado e ele traz uma questão de levantar tanto Jesus quanto Buda como figuras muito míticas, e figuras tão míticas não podem ser consideradas tão míticas no momento que elas influenciaram tão profundamente o desenvolvimento de toda a humanidade. Mas tudo bem. Mas existe isso de ter havido uma seta que previu, que disse, né, que nem lá os reis magos, enfim, a história de Jesus, alguém previu que aquela criança ia ser especial, né? E eu não sei se, e não existe esse relato factual documentado no livro do Tim Han, de que o Buda teria sido privado do sofrimento por causa, ou necessariamente por causa dessa profecia. Para mim existe o entendimento de que na sociedade, na cultura da época, um príncipe tinha que viver de forma hedonista. Sim, excesso, de forma hedonista. Ele é um cara que tem por direito sagrado se apropriar de todos os bens, melhores bens que se possa usufruir, né, na Terra, né? Seja bens culturais, humanos, sociais, científicos, carnais. Pensamentos carnais, exatamente. E vamos dizer eu assim, acho que é por isso. Tá. Mas vamos dizer, agora me ocorreu uma coisa assim, uma análise freudiana do ponto. E será que esse cara, percebendo que ele foi privado de todo esse sofrimento, que ele tinha uma posição privilegiada na sociedade, não passou a ter aquilo que a gente sabe que o Buda foi e tal, de essa coisa da compaixão, de num certo momento até experienciar o asceticismo e tal? Será que ele não foi movido pela culpa? Porque
gente tem que se perguntar por quê. Acho que se perguntar por quê é a melhor coisa que o ser humano pode fazer. Né? Será que ele não teria se movido pela culpa de ter sido privado desse sofrimento para passar então a se comover com o sofrimento do outro? Isso aí eu vou tentar responder. E colocar a compaixão como pilar da sua doutrina e tal. Eu tenho um entendimento único sobre isso, mas vamos ver o que o nosso amigo vai falar. Eu diria que a culpa ela é efeito da ideia de que se é causa daquilo, né? Ou, por exemplo, gerador do sofrimento. Exatamente. A culpa é um sentimento que é efeito do sentimento de ter causado algo ruim. Seria um ressentimento. É o ressentimento de algum sentimento que foi causa. Se a gente pode dizer que ele sentiu culpa, psicologicamente falando, então ele teria de ter sentido que foi a causa do sofrimento das pessoas externas ao treino. Pode ser que ele simplesmente, pela posição privilegiada dele, tenha... Mas aí é um sentimento de dever, é diferente. Tá, não, mano. Eu vou defender a linha de raciocínio dele. É a mesma coisa que a gente faz, só defendendo a tua linha de raciocínio, não a tua tese. Tá? É a mesma coisa que chegar uma criança aqui, eu como conselheiro tutelar, chegar uma criança aqui e eu dar uma esmolinha para a criança ou comprar a balinha que ela tá vendendo porque eu me sinto culpado pelo fato de eu ter tido oportunidades e não estar na mesma situação ou nem usufruir da mesma... Não precisa necessariamente ter causado diretamente o sofrimento ou indiretamente. Isso é possível, porque a esmola é culpa. Mas aí, freudianamente ainda... O que tu faz quando tu dá esmola? Tu não tá dando nada pro outro, tu tá tirando a tua culpa. Não, tu tá dando dinheiro pro outro. Tu tá tentando te libertar da tua culpa, do outro não tá na mesma, na mesma situação que tu. Tá. A tua culpa... Não, eu entendi. Mas a questão é a seguinte, aí a gente vai entrar no outro aspecto que a gente vai falar em outro momento, que é a relação da culpa com a moralidade. Né? Agora, se a origem da filosofia budista, e aí a gente poderia falar de todos os heróis religiosos, foi a culpa, aí sim é uma questão... Ele quis levantar se não seria um dos aspectos que motivaram o pensamento. Que leitura que se faz da realidade do pensamento budista, oriental em geral? As coisas, né, como o mundo como se aparece, que característica tem? Ele é a realidade mesmo? Ele tem peso ontológico, diria? Ou ele é, como se chamaria? Uma ilusão. Uma ilusão. Ontologicamente o mundo, para a filosofia oriental, é uma ilusão, né? Então, quando a gente fala em pensamento oriental, se eu for falar de budismo, eu vou falar da visão de mundo dos orientais, mas eu vou falar da visão de mundo do Buda. O mundo colorido é uma ilusão ou existe? Aí, se tu for generalizar, existe um ditado budista que diz assim, né? Alguns monges foram catar frutas silvestres para se alimentar. E aí eles disseram, tragam só as boas, ou seja, as maduras, as vermelhas. Aí todos tiveram muita dificuldade para achar muitos frutos, né? E uma hora chega um monge com uma sacola cheia, lotada de frutos e derrama na mesa. Olha só quanta coisa eu consegui. Aí os caras olham pra ele, mas como assim, cara? Isso é verde, todos esses frutos são verdes. Eles, o quê? Esse monge que trouxe essa cesta abarrotada disse, mas como? São vermelhas? Eu tô vendo. Ele era daltônico. Era daltônico. Ele era daltônico. Então é mais ou menos por aí. Realidade subjetiva. A questão, assim, o Buda e o budismo, posso falar com propriedade, que ele te diz o seguinte, que a realidade que eu percebo não necessariamente é a mesma que tu, ou seja, aquela árvore, quando eu olho para aquela árvore ela existe, mas a percepção que eu tenho daquela árvore é diferente da percepção que tu tem daquela árvore. O budista vai te falar isso. E ele não desconsidera a tua percepção. Ele só considera que a minha percepção daquela árvore é particular. Um subjetivismo.
Aí tu faz uma análise através do pensamento ocidental, como filósofo. Já tô catalogando, né? Exatamente. Já tô catalogando. Traz esse conceito. Aí tem uma coincidência com toda a filosofia idealista moderna, vamos dizer assim, começando por Locke até, sei lá, eu acho que não só moderna, até contemporânea. Eu acho que isso acabou sendo um consenso, né? Que aquele princípio de Berkeley, né? Ser é ser percebido, né? Quando se trata de percepção. E eu acho que já está até em Protágoras isso lá no... Né? O homem é a medida de todas as coisas. Enfim, uma coisa que está alheia à nossa pauta aqui, eu queria trazer a todos, é a importância da sociedade civil, enfim, participar da escolha dos conselheiros tutelares. Nós teremos eleições para o Conselho Tutelar no dia 27 de março, né, das 8 às 17 horas. Porto Alegre. Isso, eleição do Conselho Tutelar de Porto Alegre. Em Porto Alegre nós temos 10 micro-regiões, uma dessas 10 micro-regiões atende uma demanda de uma região X, com 5 conselheiros tutelares eleitos pela sociedade para zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, não jurisdicional e permanente, instituído pelo ECA, que é a Lei 8069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, para zelar pelos direitos das crianças e adolescentes. Então, assim, o conselho é acionado por existe ameaça à população. Qual que é o teu número? Participem, dia 27 de março, das 8 às 17 horas, eu concorro pela micro-região Centro, que é a Micro 8. E, enfim, busquem mais informações através do meu e-mail, se quiserem, jrdu@hotmail.com, que eu passo informações para vocês. Tá legal. Tá bom? Pausa para reorganizar. Eu acho que a gente tem que Não vou fechar. O botão branco. Eu acho que tem que filmar.